Oi, turma! A gente já deu uma relembrada sobre os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Hoje a gente vai ver o conjunto dos números irracionais e números reais. Para isso, vamos observar os seguintes números. Olha só, todos esses números aqui, eles são infinitos, né? Eles terminam com aqueles 3 pontinhos que indicam que são infinitos. A gente já conhece números infinitos, as dízimas periódicas. Vamos ver se esses números são dízimas periódicas? Ó, o primeiro, 0, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 2. Bom, o que acontece com esse número? Não tem um número que se repete, né? Porque, na verdade, a gente tem o 5 aumentando. O 5 aparecia uma vez, depois o 5 aparecia 2 vezes. Enfim, não existe um período, aquele número fixo que se repete de forma infinita. Então, esse número não é uma dízima periódica. O próximo número, 5,168793,0, não tem padrão nenhum, não é também uma dízima periódica. O número π, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar do número π. Ele é aproximadamente 3,141592653 e assim de forma infinita. Também não apresenta um número que se repete, então também não é uma dízima periódica. Agora vamos olhar essas duas raízes, raiz de 2 e raiz de 3. Primeiro vamos lembrar o que é uma raiz quadrada, né, gente? Uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada do número 9. Quando eu quero calcular uma raiz quadrada, eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá esse valor. Qual é o número que elevado ao quadrado dá esse valor. Bom, como é o 3 ao quadrado que dá 9, então raiz quadrada de 9 é o 3, certo? Beleza? Lembraram da raiz quadrada, né? Então, qual é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64. Qual é o número que ele multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8. Então, raiz quadrada de 64 é o 8. Certo? Agora, quando eu procuro um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dá 2, qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 2? Ó, tem que ser ele vezes ele mesmo. Tem algum número inteiro que ele vezes ele mesmo dá 2? Vamos ver. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, não tem, né, número inteiro que ele vezes ele mesmo dê 2, né? Eu queria que o 2 aparecesse aqui, ó, como resultado. E não tem. Então, o que acontece? Quando uma raiz quadrada não é exata, ou seja, não tem como resposta um número inteiro, então ela representa também um número infinito com vírgula e não periódico, sem repetição. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4142135. Por que a gente coloca esse símbolo de aproximadamente, né? Porque o número não está todo escrito aí, o número é infinito. E a raiz de 3 é a mesma coisa. Qual o número que ele vezes ele mesmo dá 3? Tem algum número inteiro que aconteça isso? Não. Então, o resultado da raiz de 3 é um número com vírgula, sem repetição, infinito, e isso vai acontecer com todas as raízes que não forem exatas, né? Por exemplo, raiz de 10. Tem algum número que ele vezes ele mesmo dá 10? Não. 15, 20, a maioria dos números, na verdade. A maioria dos números, quando a gente for calcular uma raiz, não vai ser exata, certo? Quais são os números que têm raiz exata até o 100? Ó, 0, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Depois, qual é o próximo? O próximo é o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. E assim por diante. Mas são poucos esses números. A maioria dos números não vão ter raiz exata.
A representação decimal de cada um desses números tem infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, sem repetição. Eles não são decimais exatos e nem dízimas periódicas. Nesse caso, não é possível representá-los em forma de fração. A gente consegue representar as dízimas periódicas em forma de fração, mas esses números não dá. Logo, não são números racionais. A gente viu isso nas aulas passadas, que um número, para ser racional, ele precisa ser representado em forma de fração. Por exemplo, o número 2, ele é racional? É, porque eu consigo representar o número 2 em forma de fração. Por exemplo, 8 dividido por 4 é 2. Logo, 2 é um número racional, porque eu consegui escrever ele em forma de fração. Beleza? Mas qual? Decimal exato. 1,5 é racional? É, porque eu consigo escrever 1,5 em forma de fração. Vai ser 15 sobre 10, certo? Porque ó, um algarismo após a vírgula, um zero no denominador. Consegui escrever em forma de fração. E as dízimas periódicas? A gente também já viu que, por exemplo, 0,555, dízima periódica, vai ser 5 sobre 9. Também consigo escrever em forma de fração, então também é um número racional. Agora, esses números que nós estamos vendo hoje, que são infinitos e não periódicos, a gente não consegue escrever em forma de fração. Logo, eles não são números racionais. A gente chama eles de número irracional. Então, todos esses números aqui, ó, são exemplos de números irracionais. Vamos olhar aqui embaixo. Ó, esse diagrama aqui eu já trabalhei com vocês. A gente tem os naturais, 0, 1, 2, 3. Depois, juntando os naturais com os negativos que são opostos aos naturais, a gente tem os inteiros, né? Que aí, ó, os inteiros vão ser os naturais, 0, 1, 2, 3, mais os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Depois, quando a gente junta com os números que podem ser escritos em forma de fração, ou seja, as próprias frações, as dízimas periódicas e os decimais exatos, a gente fecha o conjunto dos racionais. E agora a gente está vendo que, além do conjunto dos racionais, existe o conjunto dos irracionais. Eles são separados, os racionais para um lado e os irracionais para o outro, porque um número ou é racional ou é irracional. Quem são irracionais? São os números com vírgula, infinitos e sem repetição. Por exemplo, o π, que é 3,141,5, infinito. Ou então, a raiz quadrada de 2, ou qualquer raiz que não seja exata, também representa um número irracional. Então, são dois conjuntos separados, viu? Ou é racional ou é irracional. E quando a gente junta esses dois conjuntos, a gente tem todos os números que a gente vai trabalhar por enquanto na matemática, que são os números reais. Então, ó, existem os racionais, existem os irracionais, e a união dos racionais com irracionais são os reais, tá bom? Vou fazer agora alguns exercícios aqui com vocês. Primeiro, classifique as sentenças a seguir em verdadeira ou falsa. Letra A. Todo número inteiro é natural. Ó, vamos ver aqui. Todo inteiro é natural? Não, é o natural que está dentro do inteiro. Então, é todo natural é inteiro. Não vale o contrário. Então, essa aqui, letra A, é falsa. Letra B, todo número racional é inteiro? Racional é inteiro? Não. Mesma coisa, é o inteiro que está dentro do racional. Então, todo inteiro é racional, não vale o contrário. Então, letra B é falsa. Todo número racional é real? Todo número racional é real? Sim, o conjunto dos números racionais, que são todos esses números aqui, estão dentro, ó, no conjunto dos reais. Então, todo racional é real.
Esse exercício é basicamente para ver qual conjunto que está dentro de qual conjunto. Qual conjunto está contido em qual conjunto. Tá na linguagem de conjunto, a gente fala assim, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Tá um dentro do outro. Então, letra C, todo número racional é real, verdadeiro. Letra D, todo número irracional é real, verdadeiro. Ó. Todo número irracional é real, porque os irracionais estão contidos nos reais. Então, verdadeiro também. Marque um X. Marque um X em todos, faltou o em aqui, em todos os conjuntos numéricos que os números abaixo pertencem. Já fizemos um exercício parecido com esse. Vamos ver aqui o zero. Vou dar uma baixadinha. Vamos ver aqui o zero. O zero é natural. Se ele é natural, ele é inteiro, porque todo natural é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional, porque todo inteiro é racional. Agora, se ele é racional, ele não é irracional, porque ou é um ou é outro. Mas real ele é, porque todo racional é real, tá? Menos 4,3 não é natural, não é inteiro, né? Porque tem a vírgula, na verdade ele é quebrado, então ele é racional. Se ele é racional, ele é real. A fração 4 sobre 2 é uma pegadinha, porque como é fração, pode colocar logo dizendo que é racional. Mais 14 dividido por 2 é 7, tá? Então, o significado dessa fração é 7. Logo, é um número natural, inteiro, racional, real. Todos vão ser reais, tá, gente? Nesse momento aqui que a gente está estudando. Mais pra frente vocês vão ver que existem números que não são reais. Mas, por enquanto, todos são reais. Menos 6,0. Olha só, menos 6,0 é igual a menos 6. Porque esse vírgula zero não tem significado, tá? Então, menos 6 é natural? Não, mas é inteiro. Por mais que tenha vírgula, depois da vírgula é um zero. Então, é inteiro. Se é inteiro, é racional. Se é racional, é real. Dízima periódica. Dízima periódica é só racional. Não é nem natural nem inteiro. Se é racional, é real. A raiz quadrada de 41. Existe algum número que ele vezes ele mesmo dá 41? Não, né? 6 vezes 6 é 36, depois 7 vezes 7 é 49. Não tem nenhum número inteiro que dá 41. Então, raiz quadrada de 41 é um número irracional. Vamos ver o número. 0,1415992 infinito. Não é periódico, não tem repetição. Então, é um número irracional. Agora eu subi aqui um pouquinho. E menos 7,8. Essa fração, se eu divido 7 pelo 8, dá um número com vírgula, um número quebrado. Então, deixa eu tirar isso aqui para poder fazer o último. Então, a fração menos 7 sobre 2 é racional, e se é racional, é real. Agora, eu não lembro se eu marquei os irracionais como reais também. Vamos voltar aqui nos irracionais. Que apagou tudo. Então, ó, raiz de 41 é irracional, se é irracional, é real. E o número 1,141592 sem repetição é irracional. Se é irracional, é real. Beleza? Tá? E tinha a resposta de todos os outros que eu precisei apagar. Então é isso, galera. Bons estudos. Um abraço.